Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui e compartilhar com vocês o nosso devocional de hoje. E eu gostaria de refletir um pouquinho com os irmãos a respeito do capítulo 1 do livro 1 de Samuel, tá? 1 Samuel, capítulo 1. Eu não vou ler o capítulo todo, mas eu vou destacando aqui alguns pontos com os irmãos que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Ana era a esposa, uma das esposas de Eucana. A outra esposa dele se chamava Penina. E havia algo em Penina que incomodava Ana, que era o fato de que Penina tinha filhos. Ana era estéril e isso trazia grande desconforto para ela. Isso a deixava bastante magoada, bastante triste. Ainda mais porque Penina usava desse fato para provocar Ana, né? Olhava e dizia: eu tenho filhos, você não tem. E isso entristecia o coração de Ana, porque o sonho dela era ser mãe, o sonho dela era ter filhos, era poder dar filhos a Eucana. E de ano em ano, a família de Eucana subia para adorar o Senhor, né, e oferecer sacrifícios. E nesse ano, Ana foi, e quando ela chegou lá, num dado momento, a partir do versículo 9, começa a contar, a discorrer essa história. Num dado momento, Ana decide que ela vai orar. E a palavra do nosso Deus diz que ela vai com amargura de coração, que ela vai com o coração amargurado, desesperado, porque ela buscava do Senhor uma resposta para sua aflição. Ela buscava do Senhor um acalento para o seu coração. E o que acontece? Ana começa a orar, ela se levanta no templo e ela vai ali falar com o Senhor com o coração amargurado, com o coração entristecido, mas ela toma uma atitude, ela sai da sua zona de conforto e vai expor para o Senhor aquilo que a incomoda, aquilo que a entristece. Então a palavra do Senhor diz que ela fica um bom tempo ali falando com o Senhor, mas que nenhum som saía de sua boca, que somente seus lábios se moviam. Foi nesse momento que Eucana, o sacerdote ali do templo, ele chama a atenção de Ana e diz: mulher, até quando estarás tu embriagada? Olha só, ele pensa que ela estava bêbada, por conta de que ela orava, mas sua boca não emitia nenhum som. E é interessante a resposta que Ana dá para Eli, o sacerdote. Ela diz assim: não, meu senhor, eu não bebi nem vinho e nem bebida forte, mas sou mulher atormentada de espírito. Em razão da minha grande ansiedade é que eu oro esse tempo todo. Não são exatamente essas palavras que ela usa, mas essa é a fala dela para ele. Então olha que interessante. Ela diz que pelo excesso da ansiedade dela, pelo excesso do desespero que ela sentia, que ela tinha ficado todo aquele tempo ali orando e buscando ao Senhor. E é engraçado como nós, às vezes, nos momentos difíceis, em momentos de crise, em momentos em que vemos, às vezes, sonhos nossos não serem realizados, como nós não temos a atitude de Ana. Em primeiro lugar, nós não queremos sair da nossa zona de conforto e dizer para o Senhor aquilo que incomoda. Em segundo lugar, não queremos assumir diante do Senhor o nosso desespero, a nossa ansiedade. Em terceiro lugar, não queremos não queremos explanar diante do Senhor que aquilo mexe conosco de uma maneira tão grande. Nós, seres humanos, nós estamos sempre acostumados a não deixar transparecer que nós estamos com algum problema, e às vezes isso afeta o nosso relacionamento com Deus. Ana, quando ela pede a Deus por Samuel, ela pede que Deus se lembre dela. Ela pede para que, se ela ache graça diante do Senhor, que Ele se lembre dela e lhe mande um filho.
E é lindo ver o decorrer da história, porque no ano seguinte, Ana já não sobe para adorar, porque ela estava cuidando do bebezinho que Deus havia dado a ela. Deus a livrou da esterilidade, Deus curou a vida de Ana, deu a ela um filho da maneira como ela sonhava. Ela cumpriu a promessa dela, devolveu Samuel ao Senhor. Ele foi criado no templo juntamente com Eli. Ele foi um profeta, foi uma bênção. E muitas vezes os nossos sonhos são assim. São sonhos difíceis de se realizar. Existe uma canção que eu gosto muito que diz que enquanto você adora, milagres acontecem. E essa mesma canção diz que tem Samuel que só nasce quando Ana chora. Muitas vezes nós temos sonhos, mas nós não queremos dar um passo em busca dos nossos sonhos. Nós não queremos abrir os nossos corações diante do Senhor e dizer: Pai, está doendo em mim. Pai, esse sonho não realizado me dói. Pai, esse problema, essa tribulação que eu tenho passado está doendo no meu coração. Mas ainda assim eu adoro o Senhor. Ana não foi reclamar com o Senhor. Ana não foi tirar satisfação com o Senhor. Ana foi adorar ao Senhor. Ana foi ali para declarar a grandeza de Deus e que Ele era o único capaz de tornar possível o milagre na vida dela. Ela não foi para reclamar de Penina, ela não foi para dizer que Penina vivia ali amolando ela, provocando ela. Não. A única coisa que ela disse ao Senhor é que ela tinha um sonho para que Ele se lembrasse dela. E logo à frente, no capítulo, sim, o Senhor se lembra dela. Não foi no dia que ela orou, foi no dia em que Ele quis. Os nossos sonhos, eles não se realizam muitas vezes nos momentos em que nós oramos, no momento em que nós queremos. Os nossos sonhos se realizam no tempo do Senhor. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe a nossa necessidade, Ele conhece o nosso coração. Ele é quem sabe daquilo que nós precisamos e se é o momento certo ou não. Então, o que eu gostaria de deixar para os irmãos hoje: não fiquem atribulados, não fiquem ansiosos se porventura algum sonho demora para se realizar, se porventura algum plano demora para se concretizar, se alguma tribulação está durando tempo demais na sua vida. O Senhor sabe de todas as coisas. O que conforta o nosso coração é saber que Ele nunca saiu do controle, que o controle está sempre nas mãos do nosso Deus e que Ele sabe o momento certo de agir. Da mesma maneira que Ele agiu no tempo certo com Ana, Ele vai agir no tempo certo na minha e na sua vida. Todos nós temos áreas da nossa vida que nós precisamos do agir de Deus. Todos nós temos áreas em que clamamos pela misericórdia do nosso Senhor e por sua intervenção. E Ele vai intervir, meu querido, mas no momento certo, no momento em que Ele julgar necessário. Ele não dá para nós um fardo maior do que o que nós podemos carregar. Ele nos dá fardos que nós podemos carregar e que podemos aprender com eles. É lindo ver que o Senhor age no momento certo e que Ele não vai deixar de intervir. A nossa fé precisa estar como a de Ana, que ainda que o coração dela estivesse amargurado, atormentado, como ela mesma disse, ela não se entristeceu a ponto de tirar satisfação com o Senhor. Ela não se entristeceu a ponto de ir falar mal de Penina, de ir cobrar do Senhor a realização dos sonhos dela, não. Ela se entristeceu a ponto de reconhecer dentro dela que somente o Senhor era capaz de realizar o sonho que ela tinha. E então ela se joga aos pés do Senhor, e ela chora, e ela ora, e Deus se lembra dela. Não no tempo em que ela quis, não no momento em que ela queria, mas no momento em que Ele achou necessário. O Senhor, Ele age, Ele intervém, Ele está sempre pronto a nos ajudar, Ele está sempre pronto a realizar os nossos sonhos, desde que eles sejam também da vontade dEle.
Então, queridos, o que eu trago para vocês nessa noite é o seguinte: que a gente seja como Ana, que o nosso coração seja como o de Ana, que por mais triste e atormentado que esteja, reconheça a grandeza do nosso Deus, reconheça que somente Ele é capaz de mudar a nossa história, de mudar a nossa vida, de mudar o quadro em que nós estamos. Não perca a fé, seja como Ana, que ainda que demorou para o sonho dela ser realizado, ela não perdeu a fé, ela não perdeu a esperança, e isso não mudou a maneira como ela olhava para o Senhor. As nossas dificuldades, as nossas tribulações, os nossos planos frustrados muitas vezes na nossa cabeça, porque não sabemos esperar, eles não podem mudar a nossa maneira de olhar para o Senhor. Nem sempre o Senhor vai fazer aquilo que nós pedimos, e que bom, porque às vezes nós pedimos a Ele coisas descabidas. Então, quando Ele te disser não, quando Ele nos disser não, que nós não nos entristeçamos, que nós não mudemos o nosso jeito de olhar para o Senhor, que nenhuma dificuldade, que nenhuma tribulação, que nenhum problema mude a nossa maneira de olhar para Deus, que nada seja capaz de mudar a nossa maneira de adorar ao Senhor, porque como diz a canção, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Que Ele não mude para nós, aos nossos olhos. Que Ele não seja Deus somente quando Ele intervém em situações difíceis para nós, mas que Ele seja Deus nos momentos mais complicados da nossa vida. Que Ele seja Deus para nós, mesmo quando Ele diz não. Que nós não sejamos filhos rebeldes, que nós saibamos entender a vontade do nosso Pai na nossa vida. Eu tenho certeza que todos nós passamos por momentos de dificuldade, mas cabe a nós decidir como nós passaremos por eles. Se adorando e cantando e dando glórias ao Senhor, ou se reclamando, murmurando e tirando satisfação com o próprio Deus. Nós nunca podemos nos esquecer do quanto Ele nos ama e que jamais Ele nos deixa. Amém? Eu gostaria de orar com você, de orar pela sua vida. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui unidos apesar da distância e aprendendo mais de Ti com essa palavra abençoada que o Senhor traz ao nosso coração. O nosso pedido para hoje, Senhor, é que nós sejamos como Ana, que a nossa fé seja forte como a dela, que a nossa fé não se abale diante das dificuldades, que as dificuldades e os problemas não nos façam mudar o nosso olhar sobre o Senhor, que nós não deixemos de Te adorar quando as dificuldades aparecerem, que nós não deixemos de Te louvar quando os problemas vierem, mas que nós encontremos no Senhor a força e o sustento que precisamos para enfrentar a vida que vem com dificuldades, com alegrias, com problemas, com soluções. Que o Senhor seja o nosso sustento, que o Senhor nos ajude, nos ampare nos momentos em que nós precisarmos de Ti, e que nos momentos em que estiver tudo bem, nós não nos esqueçamos do Senhor, que nós sempre venhamos nos lembrar do quão importante o Senhor é na nossa vida. Pai, eu agradeço ao Senhor pela Tua igreja, que se reúne, ainda que virtualmente, para louvar e engrandecer o Teu nome. Esteja, Pai, derramando a Sua bênção sobre cada lar, sobre cada família da nossa igreja, sobre cada pessoa que estiver assistindo a esse vídeo. E o Senhor toque no coração de cada pessoa que nesse momento assiste, para que fortaleça a sua fé, para que tenha um encontro verdadeiro com o Senhor, para que mude a direção da sua vida e vá caminhando sempre na direção do Senhor, Pai. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada pela nossa igreja, pela vida de cada irmão. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue, ó Deus, guardando as nossas vidas e sendo, Pai,
o nosso sustento em todos os momentos. Obrigada, Senhor, por ser quem Tu és na nossa vida. É no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Irmãos, é isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um abraço para vocês. Estou com saudade de todo mundo. Espero que a gente possa se ver em breve. E é isso. Até a próxima. Um beijo para vocês. Deus abençoe.